Vamos desmascarar mais uma mentira bíblica, a existência de dois deuses, e não um só. Vamos ler algumas escrituras onde a Bíblia afirma existir somente o Deus de Israel, e no final você verá o suposto Espírito Santo desmentindo o próprio Deus. Vamos ler 2 Samuel. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. 2 Samuel 7, versículo 22. Outra escritura. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro. 1 Reis 8, versículo 60. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, versículo 8. E sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Isaías 45, versículo 5. Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, versículo 6. Deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. Mais escrituras. Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Isaías 45, versículo 21. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Joel 2, versículo 27. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo, nada no mundo, e que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8, versículo 4. Bom, você leu o próprio Deus cristão afirmando categoricamente, em várias escrituras, que não existe outro Deus além dele, certo? Agora quero que leia a própria Bíblia desmentindo o Deus cristão e todas essas escrituras que lemos. Leia. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 4. Espera aí. Deus deste século? Como assim? Quer dizer que agora existe outro Deus, chamado Diabo? Tem como acreditar em um Deus mentiroso desse, que uma hora diz que não existe outro Deus além dele, e depois diz que existe? Tem como uma pessoa em sã consciência tirar dinheiro suado do sustento de sua família, e entregar nas mãos desses estelionatários de altares e púlpitos, protegidos pela Constituição e pelo governo do Brasil como supostos homens e mulheres santos? Será que os cristãos também não percebem que o autor dessa escritura de 1 Coríntios 4, versículo 4, estava falando do século em que eles estavam vivendo, e não no século futuro? Será que não percebem que o termo deste, usado ali, indica um tempo presente, ou o lugar onde estava o enunciador, escritor, dessa mentira? Preciso dizer mais alguma coisa, cristão?